Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos para a nossa aula final antes da prova do município de Cariacica. Então, como têm sido os estudos de vocês? Eu recebi um feedback muito positivo nos comentários a respeito dos vídeos, muitos agradecimentos e elogios, e quem tem a agradecer é eu. Eu agradeço muito o apoio de todos vocês que vocês têm dado ao canal. O canal tem crescido de uma maneira muito bacana e eu estou muito feliz de ver o resultado e ver vocês falando que estão conseguindo compreender um conteúdo que até então era tão difícil, e essa com certeza é a maior satisfação. Fico muito contente em poder ajudar e espero que todos tenham uma excelente prova. No vídeo de hoje, separei dois assuntos que ficaram pendentes, que eu comentei diversas vezes com vocês em vídeo, mas que eu ainda não havia conseguido cobrir. E eu espero conseguir passar essas informações através deste vídeo. Os dois conteúdos são processo legislativo e poder executivo. Começaremos com o processo legislativo, mas antes de passar para as questões e para a própria lei orgânica propriamente, eu gostaria de preparar o terreno com vocês, explicando um pouco o conceito do que é o processo legislativo e quais são os tipos de normas legislativas. Essa explicação inicial não vai cair na prova. Ela serve unicamente para ser mais fácil para vocês entenderem depois o conteúdo que eu vou passar da lei orgânica. Mas não precisam se preocupar em decorar essa primeira parte. Ah, e antes que eu me esqueça, quem não for inscrito, se inscreva no canal, acompanhe aí os nossos próximos vídeos, nossos lançamentos, vamos continuar produzindo conteúdo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você quer ajudar também a se preparar para um concurso. Faça comentários com sugestões, com dúvidas ou qualquer outra contribuição que você tenha a dar. O espaço de comentário está aberto aí para vocês. Processo legislativo. Então, o que é o processo legislativo? O processo legislativo nada mais é do que todas as etapas que compõem a criação de uma lei. Desde o início, quando alguém propõe ela, as suas análises, a sua votação, até por fim a sua promulgação. Então, aqui nessa tabela, nós temos isso bem esquematizado. Como funciona o processo legislativo? Ele começa pelo princípio, na iniciativa. E o que é a iniciativa? A iniciativa ela é o esboço do que vai ser a lei. Por exemplo, você cria uma lei para dar nome para uma rua. Então vai ter lá pouquíssimos artigos nessa lei, especificamente, simplesmente identificando qual é a rua e qual é o nome que vai ser dado para ela. Esse vai ser o rascunho inicial do que é o projeto de lei. Depois disso, ele começa a tramitar nas comissões. Suponha que exista uma comissão legislativa para assuntos urbanísticos, que vai fazer uma análise dos projetos que envolvem rua ou lotação, loteamento, autorizações para plano diretor. Toda essa parte urbanística passa por essa comissão, suponha. E no caso das leis que envolvam nomes de rua, poderiam passar então nessa comissão legislativa de urbanismo. Ela vai olhar esse projeto, como é um projeto relativamente pequeno, a princípio não deveria demorar muito para analisar. Mas vão analisar, vão ver se não existe nenhuma outra rua com esse mesmo nome, se está tudo certinho na identificação, e vão emitir um parecer dizendo que está ok ou não, vão fazer as alterações que acharem pertinente, se achar que ao invés de ser uma rua tem que ser uma travessa, enfim, vão fazer esses apontamentos e depois de terminado dentro dessa discussão nas comissões, é passado adiante quando entra para o debate e votação. Então, esse projeto de lei, que já foi analisado pelas comissões, vai ser analisado pelo plenário, por todos os vereadores, que podem simplesmente votar ou podem pedir vista para analisarem individualmente essa lei. Mas a terceira etapa, então, é essa, é a votação da lei. Caso essa lei ela seja aprovada, ela depois disso vai para a sanção ou veto do prefeito. O que é a sanção ou veto do prefeito? A sanção é quando o prefeito ele concorda, simplesmente assina a lei e manda publicar.
O veto é quando o prefeito discorda. Então, neste caso, ele vai negar e vai justificar por que ele não aceita aquela lei. E no caso de não aceitar, essa lei vai voltar lá para o legislativo, que eles podem, então, rediscutir essa lei para modificar ela, ou eles podem também votar para derrubar o veto do prefeito. E, neste caso, vai haver a promulgação via legislativo. Então, de forma resumida, nós temos a iniciativa, que é o rascunho da lei, que vai passar pelas comissões relacionadas àquele assunto da proposta legal. Depois é feita a votação. Após a aprovação da lei, que aí já aproveito para botar um detalhe. Dependendo do tipo de lei, ela vai precisar de mais ou menos votos. Tem alguns tipos de lei que precisam de mais votos para ser alterado. Isso vai depender da importância dessa lei, conforme a gente vai ver adiante. Então, uma vez que é aprovada essa lei, vai para o prefeito homologar ela, para ele fazer a sanção ou o veto. A sanção é a aprovação, é o concorde do prefeito. E o veto é ele negar. Lembrando que esse veto sempre precisa ser justificado. O prefeito não pode simplesmente vetar sem dizer por quê. E caso aconteça o veto, a lei volta para o legislativo. Se o prefeito ele concordar, a lei ela é sancionada, ela passa a viger e acabou o papel do legislativo. O legislativo só volta a aparecer no processo legal caso o prefeito vote a lei. Então, nós temos os tipos de normas legais. O que são os tipos de normas legais? São diversos tipos de leis ou normas legais que existem. Nessa tabela, elas estão elencadas de forma que as mais de cima são as mais importantes e as de baixo vão sendo as mais simples. Então, a lei orgânica é a lei primordial do município, ela é como se fosse uma constituição dele. Então, ela é a base. Nós logo vamos fazer uma comparação mais prática, vai ficar mais interessante de entender isso. Depois da lei orgânica, nós vamos ter as leis complementares. As leis complementares, elas são leis que são definidas pela lei orgânica como sendo leis mais importantes, de assuntos mais pertinentes, normalmente relacionada a plano diretor, tributos, assuntos mais importantes, que por isso mesmo exigem uma votação um pouco mais alta, mais elevada para serem modificadas. Depois disso, nós temos as leis ordinárias, que são os diversos tipos de leis, como, por exemplo, a lei para nomear rua. São leis mais simples e, por isso, elas exigem uma quantidade de votação menor do que a lei complementar ou a lei orgânica. Lembrando, a lei orgânica, por ser mais importante, ela sempre vai precisar de mais, vai ser mais difícil mexer nela. Então, ela sempre vai exigir mais voto ou um processo legislativo mais complicado do que qualquer uma das outras alternativas abaixo. Abaixo da lei ordinária, nós temos os decretos. Os decretos, eles são normas que são editadas ou pelo Poder Executivo, que nesse caso se chamam decretos, ou pelo Legislativo, quando são assuntos de pertinência do Legislativo. Daí são os decretos legislativos. Então, nós temos os decretos. Quando é decreto simplesmente, é decreto executivo. Mas a gente não costuma chamar decreto executivo, é apenas decreto. E quando a Câmara decreta alguma coisa de sua competência, daí nós temos os decretos legislativos. Os decretos eles servem para regulamentar aquilo que não ficou bem claro na lei. A lei, muitas vezes, ela inclusive deixa lá um espaço para ser regulamentado via decreto, porque o decreto ele não exige votação na Câmara. O decreto ele é simplesmente um documento que é assinado ou pelo prefeito ou então pelo presidente da Câmara, não necessitando votação. As resoluções são semelhantes aos decretos, mas aí tem uma diferença. Os decretos costumam ter efeitos tanto internos, ou seja, para dentro da Câmara ou da Prefeitura, quanto externos. Por exemplo, um decreto ele vai nortear, por exemplo,
o valor da unidade de referência monetária do município. O município ele normalmente não elenca os valores deles de multas e taxas em reais, e sim numa unidade de referência, uma unidade monetária própria. O valor dessa unidade, normalmente, ele é definido através de decreto. É feito um cálculo, se edita um decreto, o prefeito assina e passa a valer. Tanto os funcionários da prefeitura, internos, vão se utilizar desse decreto, quanto o resto do município vai se utilizar desse decreto, pois o valor da unidade de referência vai se refletir para eles. O valor do preço vai ser reajustado, da taxa vai ser reajustado conforme esse decreto. Por isso que a gente diz, o decreto ele produz efeito interno, enxerga interno como sendo os funcionários da prefeitura, e externos, que são para os contribuintes. Já as resoluções, elas são atos normativos internos. Então, vai ser, por exemplo, normas de vestimentas internas na prefeitura ou na Câmara. Isso normalmente vai ser regulado através de resolução. Elas não vão ter ordem que vai externamente afetar os contribuintes. Por fim, nós temos portarias. As portarias, elas são atos bem específicos para questões específicas, como, por exemplo, nomear um servidor, interromper as férias de um servidor ou convocar ele. São atos bem específicos. Lembrando que o decreto, a resolução e a portaria, eles vão poder ser emitidos conforme a autorização que as leis criarem eles. Ou seja, a lei é que vai dizer quando é que vai ser regulado através de um decreto ou uma resolução, ou que vai ter que ser emitida uma portaria. Novamente, não precisem se apavorar nem decorar isso que eu estou passando para vocês. Isso aqui é unicamente para facilitar o entendimento de vocês depois, quando a gente começar a estudar a própria lei orgânica. Eu fiz aqui uma comparação dos tipos de normas legais com uma casa. Comparando com uma coisa mais concreta, é um pouco mais fácil da gente entender. Então, a lei orgânica, ela seria a fundação e a estrutura. Aquela parte que realmente segura toda a estrutura da casa. Já a lei complementar, ela seria equivalente a paredes e divisórias internas, ou seja, seriam as paredes mesmo do imóvel. A lei ordinária, ela seria já os acabamentos e o mobiliário. E isso aqui eu aproveito para falar para vocês, para justamente deixar mais clara aquela distinção da dificuldade para modificar esse tipo de lei. Imaginem quando vocês têm que fazer uma reforma na estrutura da casa, na fundação. É terrível, é muito difícil, às vezes não tem nem como consertar quando a fundação dá problema. É bem mais difícil do que simplesmente só derrubar uma parede e reerguer, apesar de que mexer numa parede é mais difícil do que simplesmente trocar uma porta ou uma janela. Entenderam agora a comparação? Então a lei orgânica é essa parte de fundação. A lei complementar ela vai mais para essa linha de paredes. A lei ordinária, então, os acabamentos. Os decretos eles vão ser as instruções de uso dos mobiliários. Eles vão dizer como que tu vai usar aquela parte interna. As resoluções, as regras internas. E as portarias, elas seriam os reparos que eventualmente tem que fazer na casa. Deu algum problema na parede, então tu vai realizar o ato de conserto. Essa é a portaria. Vamos para a questão 1. O processo legislativo no município de Cariacica compreende a elaboração de quais instrumentos normativos? Então, os instrumentos normativos são os tipos de normas que existem, os tipos de normas legais. Vamos ver quais são as opções. Apenas, sempre tomem cuidado com essas questões que colocam apenas. Elas são muito restritivas e podem colocar coisas que são verdadeiras, mas deixar de fora outras, e esse apenas torna essas questões erradas, muitas vezes. Então, vamos continuar. Apenas emendas à lei orgânica, leis ordinárias e leis complementares. Como a gente até acabou de estudar, nós temos aqui apenas emendas. Emendas são, eu não expliquei anteriormente, as emendas elas são alterações da lei orgânica. Seja para adicionar artigos, seja para substituir, seja para remover. Aqui está dizendo que então só tem esses três tipos de instrumentos normativos: lei orgânica, lei ordinária e lei complementar. Como a gente já viu antes ali,
falta ainda os decretos e resoluções e outros instrumentos que as leis podem criar. Alternativa B: leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Atentem que essa alternativa B, ela não está limitando a esses 4 tipos de instrumentos: leis complementares, ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Aqui, a princípio, faltaria também as emendas à lei orgânica. Mas como eles não colocaram apenas nessa questão, não dá para dizer que essa alternativa B está errada. Alternativa C, olha lá, de novo tem o apenas resoluções e decretos legislativos. Então, essa daí a gente já pode também cortar. E por fim, nós temos leis ordinárias, decretos legislativos e medidas provisórias. Bom, aqui está falando leis ordinárias, decretos legislativos, medidas provisórias. A gente não viu nada de medidas provisórias, mas nós não vimos ainda a lei orgânica. Então, no primeiro momento aqui, ficaríamos em dúvida entre a alternativa B e a D. Essa parte que regula o processo legislativo está lá no artigo 44 da Lei Orgânica. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções e, sexto, outras proposições na forma do regimento interno. E ainda tem o parágrafo único. A lei complementar disporá sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Então aqui nós temos, vamos primeiro para os tipos que estão compreendidos dentro do processo legislativo. Emenda à lei orgânica. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Decretos legislativos. 5. Resoluções. E 6. Outras proposições que eles sequer dão nome. Aqui podem se entrar também as portarias ou outras formas que vai ser definido conforme o regimento interno. O parágrafo único, ele já diz aqui, que eles precisam ainda criar uma lei complementar que vai explicar como se deve elaborar a redação e alteração e a consolidação das leis. Isso aí é uma questão para organizar as leis posteriormente. Então, para o nosso exercício, a gente tem aqui a nossa resposta: leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Reparem que medida provisória não está aqui. Medida provisória, na realidade, é um instrumento legal que o Executivo Federal possui. Os municípios não têm essa prerrogativa para emitir medida provisória. Próxima alternativa. De acordo com a Lei Orgânica de Cariacica, a proposta de emenda à Lei Orgânica pode ser apresentada por... Aqui a gente está falando em apresentar uma proposta, é a iniciativa de lei. Quem pode propor que seja alterada a Lei Orgânica de Cariacica? Lembrando, naquela nossa comparação, a Lei Orgânica é a estrutura do município, então normalmente vai ser algo mais difícil. Vamos ver quem pode fazer de acordo com as alternativas. Qualquer cidadão com mais de 16 anos. Essa alternativa é meio improvável, porque os cidadãos normalmente eles não exercem esse poder direto. Normalmente quando eles vão propor uma mudança de lei é através de abaixo-assinado, não costuma ser um projeto de... Eles não costumam poder apresentar um projeto de lei simplesmente. Um cidadão ele até pode criar um esboço de lei e conversar com um vereador para que ele apresente, mas normalmente não é dessa forma aí dele apresentar diretamente. Então, qualquer cidadão com mais de 16 anos deve ser uma alternativa já errada. Alternativa B: o prefeito municipal, 1/3 dos vereadores ou iniciativa popular. Bom, aqui a gente já tem uma alternativa um pouco mais coerente, né? O prefeito poder propor uma alteração na lei orgânica, lembrando que ele propõe a iniciativa, ele não troca, isso aí só vai depender da votação dos vereadores. 1/3 dos vereadores, também é bastante plausível que exija uma quantidade mínima de vereadores para fazerem uma votação sobre a emenda à lei orgânica, ou iniciativa popular. A iniciativa popular, ela, como a gente já viu lá no início da lei orgânica, a iniciativa popular ela é regulada pela lei orgânica e diz como vai funcionar essa iniciativa popular. A gente não estudou ainda, vamos estudar hoje.
Alternativa C, apenas pelo prefeito municipal. Essa alternativa é meio restritiva, apenas o prefeito. Meio difícil que seja só ele que possa fazer isso. Alternativa D, apenas pelos vereadores com aprovação de maioria simples. Aqui é uma outra alternativa que também já dá para descartar, porque não, se for fazer uma mudança na lei orgânica, com certeza não vai ser maioria simples. Maioria simples, como a gente vai ver mais a seguir, é a maneira mais fácil de aprovar uma lei, e uma lei da importância da lei orgânica não seria aprovada dessa forma. Então, no artigo 45, a gente tem: a lei orgânica do município poderá ser emendada mediante propostas de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Então, vejam só, precisa ter pelo menos 1/3 dos vereadores apresentando essa proposta de mudança da lei orgânica. Os vereadores não podem propor individualmente. Um vereador sozinho não pode pedir para mudar a lei orgânica. Precisa ser pelo menos 1/3 deles. A outra pessoa que pode pedir é o prefeito municipal. Até aqui está correta a alternativa B. E por fim, nós temos iniciativa popular. Então, realmente, vai ser a alternativa B. Vamos aproveitar aqui e estudar já os parágrafos que compõem esse artigo, porque eles também podem ser cobrados em prova. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos. Lembra que eu falei que a lei orgânica ela é mais difícil de ser modificada, né, pessoal? Aqui está a primeira dificuldade para modificar a lei orgânica. Tem que ser votada 2 vezes, com interstício mínimo de 10 dias. Então, entre uma votação e outra, são 10 dias. Lembrando que números a gente tem que decorar, pessoal. Não tem muito o que fazer. Então, é feita uma votação, 10 dias depois é feita uma nova votação, pelo menos 10 dias, né? Pode até ser mais do que 10 dias. No mínimo são 10 dias. E considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então vejam que é bem complicado tu modificar a lei orgânica. Tu tem que votar 2 vezes e as 2 vezes precisa ter uma votação favorável de 2/3 dos membros. Lembrando que em Cariacica são 19 vereadores, então 2/3 vão ser equivalente a 13 vereadores para aprovar. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica aprovada nos termos desse artigo será promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal com respectivo número de ordem. Aqui a promulgação é assinar, é simplesmente mandar publicar a lei. Então quem vai assinar essa lei vai ser a mesa diretora da Câmara Municipal. Isso aqui a gente precisa tentar decorar através de comparação, né? Ela não vai ser promulgada pelo prefeito, também não vai ser promulgada pelo presidente da mesa, e sim pela mesa inteira. Quando muda a lei orgânica, toda a mesa precisa assinar essa alteração. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, o pessoal encaminhou uma proposta para modificar a lei orgânica. E quando foi votada, não foi aprovada, ou seja, foi rejeitada. Ali nós temos ali rejeitada que nem foi votada, né? Ou havida por prejudicada, foi votada e não foi aprovada. Então, se ela não foi aprovada, ela não pode ser proposta de novo naquela mesma sessão legislativa. Qual sessão legislativa? Lembrem lá do nosso estudo sobre sessão legislativa, período legislativo. Cada legislatura, ou seja, cada mandato de vereador, é composto por 4 sessões legislativas. São 4 anos. Então, uma sessão legislativa é 1 ano. Se aqui está dizendo que a proposta não pode ser votada de novo na mesma sessão legislativa, naquele ano não pode ser trazida de volta para ser votada. Parágrafo 4º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção do Estado no município, de estado de emergência, de defesa, de sítio que abranja o território do município. Aqui o seguinte, eventualmente pode acontecer um caos tão grande no município que é necessário a intervenção do Estado ou mesmo do governo federal no município. Nesse caso, não é mais o prefeito que manda e nem os vereadores. É o Estado que vai estar mandando dentro do município. Por conta disso,
não vai ter os representantes do povo para poder fazer a votação da sua lei orgânica. Então, enquanto perdurar esse estado de emergência, de intervenção, obviamente não pode ser modificada a lei orgânica do município, pois se houvesse uma alteração nesse período, não seria feita pelos representantes eleitos do município. Questão 3. Quem pode apresentar projetos de lei na Câmara Municipal de Cariacica? Então, quem pode iniciar uma lei? Alternativa A. Apenas os vereadores e o prefeito municipal. De novo, esse apenas sempre deixa vocês de orelha em pé. Alternativa B. Apenas os vereadores. Com certeza não é só os vereadores. Alternativa C. Qualquer membro ou comissão da Câmara, o prefeito municipal e cidadãos. Aqui nós já temos uma alternativa mais abrangente que permite qualquer membro, ou seja, qualquer vereador, comissão da Câmara, o prefeito municipal e cidadãos. E ainda não está restringindo, não está dizendo apenas esses. Então é uma alternativa mais coerente. Então na hora da prova, se vocês estiverem na dúvida, deem essas analisadas. Na alternativa D, nós temos somente cidadãos por meio de iniciativa popular. Novamente, nós temos uma alternativa bem restritiva. Então, se não souberem essa alternativa, a questão é procurar mais coerente. Nesse caso, a alternativa C. Mas vamos ver na lei o que está dizendo. Artigo 46. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ou seja, qualquer vereador ou comissão da Câmara pode apresentar um projeto de lei, ao chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo é o prefeito, lembre-se. E aos cidadãos do município de Cariacica, satisfeito os requisitos estabelecidos nessa lei orgânica e demais legislações aplicáveis. Então, esses satisfeitos requisitos, então aqui vai dizer quais são os requisitos para que um cidadão apresente uma lei, ou então o prefeito, ou os membros, enfim. A alternativa correta é realmente a alternativa C. Qualquer membro ou comissão da Câmara, o prefeito municipal e cidadãos podem propor uma lei. Questão 4. As leis complementares na Câmara Municipal de Cariacica são aprovadas por... Lembrando, né, pessoal, as leis complementares, elas vêm logo depois da lei orgânica. Então, elas também são leis de grande importância que definem coisas importantes no município. Então, esse tipo de lei também normalmente vai exigir uma dificuldade maior para ser aprovada. Então, quais são as alternativas? Maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta é interessante. Maioria simples dos vereadores presentes. Aqui eu já vou aproveitar para explicar qual é a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. A maioria absoluta, você pega todos os membros que compõem a Câmara. Em Cariacica são 19. Então, são 19 vereadores que compõem o Legislativo. A maioria absoluta é metade desse número, arredondado para cima, ou metade mais um, se for um número par. Em Cariacica são 19 vereadores, então divide pela metade, dá 9,5, arredonda para cima, dá 10. Então, essa é a maioria absoluta para aprovar uma lei. 10 votos a favor. Já a maioria simples sempre considera os vereadores presentes. Não existe maioria simples do total de vereadores. A maioria simples é sempre o total de vereadores presentes na data da votação. Então, se no dia da votação tiverem 15 vereadores e a lei exigir maioria simples, você simplesmente divide os 15 pela metade e arredonda para cima. Então, seriam 8 votos para passar. Dessa forma, entendendo o que é maioria absoluta ou maioria simples, a gente já vê que dificilmente uma lei complementar vai ser por maioria simples. Alternativa C. Unanimidade entre os vereadores. O que seria unanimidade? Unanimidade seria que todos os vereadores votassem a favor. E não existe em lugar nenhum qualquer norma que exige unanimidade. Sempre a gente vive numa democracia, então sempre está aberto para possíveis discordâncias, né? Então, unanimidade certamente não é uma opção válida. Alternativa D.
aprovação do prefeito sem necessidade de votação na Câmara. O prefeito não aprova a lei, gente. Ele, no máximo, inicia as leis e assina quando ela já está aprovada. Mas o prefeito ele não aprova a lei. Dessa forma, com certeza não é ele que muda uma lei complementar. Então, analisando dessa forma, deve ser a alternativa A. Vamos ver o que diz aqui o artigo 47. As leis complementares serão aprovadas por votos da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, considerando-se nessa categoria as que tratarem das seguintes matérias. E aqui eles vão citar os tipos de leis, as matérias de lei que precisam estar em lei complementar. Código tributário, código de obras, código de posturas. O código de posturas é o código que estabelece as normas de convivência no município. Aquelas que dizem sobre a questão de barulho, sobre vendas em calçada. Normalmente esse tipo de norma está no código de postura. Código de zoneamento, que vai dizer onde pode ter indústria, onde pode ter comércio. Código de parcelamento do solo, que vai regular para fazer loteamentos e outras coisas do tipo. O plano diretor e o regime jurídico dos servidores. Esses 7 tipos de leis precisam ser complementares. E para aprovar esse tipo de lei, é necessário voto da maioria absoluta dos membros. Então, a alternativa correta, para alterar uma lei complementar, é necessário a maioria absoluta dos membros da Câmara. Questão 5. A aprovação de leis ordinárias na Câmara Municipal de Cariacica requer a presença de... Então aqui, ó, gente, na questão está perguntando sobre a presença. Quem que precisa estar presente para votar uma lei ordinária? Então aqui os dois conceitos importantes é lei ordinária e a presença. Qual é a presença que se requer para se votar essa lei? Então, alternativa A, apenas o presidente da Câmara. Essa alternativa a gente já pode analisar como falsa, porque não tem como o presidente sozinho aprovar uma lei. Alternativa B, 1/3 dos vereadores. Não sei, vamos ver. Alternativa C, a maioria dos membros da Câmara. Já é mais plausível. E alternativa D, 2/3 dos vereadores. Então, aqui, se a gente não estudar, realmente não dá para saber se eles exigem que esteja a maioria dos membros ou que tenham 2/3 dos vereadores. Então, vamos ver lá na lei o que ela está dizendo da presença para votar a lei ordinária. Está no artigo 48 da Lei Orgânica. As leis ordinárias, para serem votadas, necessitam da presença da maioria dos membros da Câmara Municipal na sessão, sendo aprovada pelo voto da maioria simples, exceto nos casos particulares definidos nessa lei orgânica e no regimento interno. Então, a alternativa correta é a C. Aqui eu aproveito para citar essa diferença. A lei complementar, ela precisa da aprovação da maioria absoluta dos membros. Tá, mas a lei orgânica também não está pedindo a maioria absoluta, não. A lei orgânica, ela exige a presença da maioria dos membros da Câmara. Exige a presença. Mas a aprovação de uma lei ordinária é por maioria simples. Ou seja, dá para, se tiver 13 vereadores presentes no plenário, já é possível votar uma lei ordinária. E aí, nesse caso, com 7 votos, você aprova ela. Já uma lei complementar, você precisa de 13 votos a favor. Ah, mas aí qual é que é o quórum mínimo para fazer a votação? Também vai ser sempre a maioria absoluta. A diferença é que se for para votar uma lei complementar, os 13 presentes vão ter que votar a favor. Né? E para a lei ordinária? Para a lei ordinária não, para a lei orgânica, para emendar a lei orgânica. Bom, na lei orgânica precisa de 2/3 dos votos a favor. Aliás, deixa eu corrigir aqui. A presença da maioria dos membros aí são 10, são 19 vereadores. Então, a maioria absoluta dos membros são 10. Então, com 10 membros, você pode votar uma lei ordinária, precisando conseguir no mínimo 6 votos a favor. Mas, no caso de lei complementar ou emenda da lei orgânica, não tem essa previsão de quórum mínimo, né,
de membros mínimos para serem apresentados, porque a restrição já está na quantidade de votos necessários para aprovar. Então vamos para a próxima. Aliás, antes de ir para a próxima, vamos fazer então um resumo rápido sobre os tipos de lei e a necessidade de aprovação. Emenda à lei orgânica. 2/3 dos membros da Câmara, votado 2 vezes. Leis complementares, precisa da aprovação da maioria absoluta, que é metade da Câmara mais 1, que é igual a 10 vereadores no município de Cariacica. E as leis ordinárias, que são leis pouco menos importantes que as complementares, não que elas não tenham importância, essas aí precisam da maioria simples, sendo necessário a maioria absoluta na hora da votação. 6. Decretos legislativos são normas destinadas a regular. Alternativa A. Assuntos administrativos internos da Câmara. Alternativa B. Matérias de competência exclusiva da Câmara com efeitos externos. Alternativa C. Orçamento anual do município. Alternativa D. Nomeação de servidores municipais. Vamos analisar cada uma dessas alternativas. Assuntos administrativos internos da Câmara até poderia ser, pois são decretos legislativos, ou seja, são emitidos lá pelo Poder Legislativo. Vamos deixar em suspenso, pode ser que seja a alternativa A. Alternativa B, matérias de competência exclusiva da Câmara com efeitos externos. Aqui você já pode fazer um link com aquilo que eu expliquei lá no início da aula. Os decretos normalmente produzem efeitos internos e externos. Então, essa alternativa parece ser mais correta. Alternativa C, orçamento anual do município. Não, o orçamento anual do município é uma coisa muito séria para ser regulada simplesmente por decreto. Isso sempre vai exigir lei, inclusive uma lei específica. E alternativa D, nomeação de servidores municipais. Será que o decreto vai nomear? Normalmente não, né? A nomeação, eu até já cheguei a falar lá atrás, ela é feita através de portaria, não por decreto. Mas vamos ver ali na lei o que está dizendo. Artigo 49. Decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produza também efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Então, aqui, ó, pessoal, como eu comentei, o decreto ele tem efeito interno e externo. E como é um decreto que trata de matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal, pelo princípio da autonomia, eles não dependem de sanção ou veto do prefeito. O prefeito não se mete quando se elabora um decreto legislativo. Artigo 50. O decreto legislativo aprovado pelo plenário em um só turno será promulgado pelo presidente da Câmara. Então, aqui, o decreto legislativo ele também é votado pelos vereadores, não é só o presidente da mesa que decide fazer o decreto, mas ele é promulgado pelo presidente. Então, ele faz aquele papel do prefeito, normalmente, de assinar a norma, né? Então, nesse caso aí, o decreto é votado pelo plenário, é promulgado pelo presidente da Câmara. Aqui já vamos fazer uma comparação. Lembram lá da lei orgânica quem promulga? Na emenda da lei orgânica, quem promulga é a mesa da Câmara. Aqui já o decreto, que é uma coisa mais simples, é simplesmente pelo presidente da Câmara. Então a alternativa correta é a alternativa B. Os decretos legislativos servem para regular matérias de competência exclusiva da Câmara com efeitos externos. Questão 7. As resoluções da Câmara Municipal de Cariacica são utilizadas para... Então aqui está perguntando resoluções. Para que servem as resoluções? Alternativa A. Regular matérias político-administrativas internas da Câmara. Parece plausível. Alternativa B. Criar tributos municipais. Não, né? Tributo é sempre através de lei. Alternativa C. Regular atos do Poder Executivo. Esse aqui também provavelmente não é, né? Porque a gente está falando de resoluções. Resoluções são normas mais simplesinhas e com efeitos internos. Então, não seria uma resolução para regular lá o Poder Executivo. Até porque seria estranho o Legislativo se meter nisso dessa forma. E a alternativa D, alterar o Código Tributário Municipal. O Código Tributário Municipal, como a gente acabou de ver numas questões anteriores, ele
é tratado como lei complementar. Então, não é através de resolução que se resolve ele. Dessa forma, provavelmente a resolução serve para regular as matérias político-administrativas internas da Câmara. As resoluções elas estão explicadas lá no artigo 51 e 52 da Lei Orgânica. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara de sua exclusiva competência e eficácia interna. Não depende de sanção ou veto do prefeito. Novamente, como é uma coisa interna da Câmara, não depende do prefeito vetando ou sancionando. Artigo 52. A resolução aprovada pelo plenário em um só turno de votação será promulgada pelo presidente da Câmara. Então, as resoluções também são votadas pela Câmara e quem assina ela é o presidente. Alternativa A realmente é a correta. Questão 8. Qual das seguintes matérias é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal? Primeira questão aqui, pessoal. Chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é? O prefeito. Lembram? O prefeito é chefe do Poder Executivo. O presidente da Câmara ele vai se equivaler ao chefe do Legislativo. Então aqui está perguntando qual matéria só o prefeito pode mandar um projeto de lei. Aqui a gente está falando de iniciativa de lei. Lembrando que não é aprovação da lei em si. Então, qual dessas matérias só o prefeito pode iniciar o processo legal? Alternativa A. A criação e extinção de cargos públicos na administração municipal. Alternativa B. Denominação de ruas e praças públicas. Alternativa C. O plano diretor urbano. E alternativa D. A concessão de títulos honoríficos. A gente chegou a ler um pouco sobre isso lá nas atribuições da Câmara. Mas vamos ver direitinho aqui qual dessas matérias aí é privativa do chefe do Poder Executivo. A gente tem isso lá no artigo 53. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa das leis que versem sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta. Inciso 2º. Fixação ou modificação do vencimento ou subsídio dos servidores, ou seja, estabelecer o valor do salário ou modificar ele, dos servidores. Inciso 3º. O regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Inciso 4º. Organização administrativa, serviços públicos e pessoal da administração. Inciso 5º. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Aqui, né, gente, a gente está vendo que as leis que são de iniciativa privada do prefeito, todas elas se referem à administração dos funcionários e à organização da prefeitura. Então, quando a gente fala em iniciativa privativa do prefeito para iniciar uma lei, vai estar sempre associada com a organização da prefeitura, a estrutura do quadro de funcionários e aos próprios funcionários. Então, a alternativa correta para esse questionamento é a criação e extinção de cargos públicos na administração municipal. Aproveito para lembrar que essa questão de iniciativa privada sempre vai ter na lei, vai ter assuntos que sempre vão ter iniciativa privada do prefeito, que só ele pode iniciar. Isso sempre tem que ser dado uma olhada em qualquer lei orgânica. Aqui em Cariacica, os assuntos que são de iniciativa privada do prefeito estão todos relacionados à questão de funcionalismo e estruturação da prefeitura. Questão 9. O prazo máximo para o prefeito sancionar ou vetar um projeto de lei após o seu recebimento é de... Bom, aqui nós temos prazo, temos dias. Isso a gente só vai conseguir ver na lei. As questões são 10 dias úteis, alternativa B, 15 dias úteis, alternativa C, 30 dias corridos, alternativa D, 5 dias úteis. Aqui não adianta muito pensar sobre cada alternativa, o negócio é olhar direto na lei para ver o que ela diz. Artigo 57. Concluída a votação de um projeto de lei, a Câmara Municipal enviará no prazo de 15 dias úteis ao chefe do Poder Executivo Municipal, que, aquiescendo, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Então aqui nós já temos a resposta.
O prefeito ele tem 15 dias para sancionar uma lei. Mas vamos ver aqui o que está escrito certinho nesse artigo. Aqui está dizendo que depois que a Câmara aprovou o projeto, ela tem 15 dias para enviar lá para o prefeito. Depois que o prefeito recebe, ele ainda tem 15 dias para concordar com a lei, sancionando ela. Esse aquecendo é concordando. Então, ele concordando, ele tem um prazo de 15 dias para assinar a lei. Ou ele pode apresentar uma manifestação no prazo de 5 dias sobre a sua incompetência para legislar sobre a matéria. Isso aqui está dizendo o seguinte: suponha que a Câmara manda para o prefeito uma matéria que, na verdade, não depende da sanção dele. Que nem a gente viu ali, mandou ali uma resolução para o prefeito sancionar. O prefeito ele não tem competência para sancionar um decreto legislativo ou uma resolução interna da Câmara. Nesse caso, ele teria um prazo de 5 dias para devolver para a Câmara, se manifestando contra. Mas para essa questão específica, a resposta certa é 15 dias úteis. Questão 10. Se o veto do prefeito a um projeto de lei for rejeitado pela Câmara, o que deve ocorrer em seguida? Então, o prefeito não concordou e a lei voltou para a Câmara e a lei rejeitou esse veto. O que deve acontecer em seguida? O projeto é arquivado. Estranho, porque se a lei ela rejeitou o veto, então a princípio essa lei vai valer, né? Alternativa B. O projeto deve ser novamente analisado pelo prefeito. Será? Alternativa C. A Câmara deve enviá-lo ao prefeito para promulgação no prazo de 48 horas. Tá meio difícil aqui. A alternativa B ou a C, as duas parecem plausíveis. Alternativa D. O presidente da Câmara deve promulgar imediatamente a lei. Será? Vamos ver na lei que essa daí é difícil da gente chutar simplesmente. Só peço desculpa de novo pela minha voz, ainda não recuperei completamente do problema de garganta que eu tive. Estou tossindo bastante, tive que tomar agora uma colherzinha de mel para dar uma melhorada. Mas vamos voltar aí para a resposta da questão. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do chefe do Poder Executivo Municipal importará em sanção tácita. Aqui uma observação, esses artigos, eles são seguidos do artigo 57, eles explicam aqui o que acontece após o prefeito não sancionar. Então, aqui no parágrafo 1º, está falando que se o prefeito, em 15 dias úteis, ficar quieto, não falar nada, acontece a sanção tácita, ou seja, considera-se que o prefeito concordou com a lei que foi enviada para ele. Então, por uma lei passar a valer, não precisa que o prefeito efetivamente concorde, basta ele não discordar. Parágrafo 2º. Se o chefe do Poder Executivo Municipal considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao chefe do Poder Executivo do Poder Legislativo Municipal os motivos do veto. Então aqui esse parágrafo está dizendo quando o prefeito não concorda com o projeto, o que ele tem que fazer. Aqui está falando em veto parcial e total. O veto total é quando ele não concorda com todo o projeto. O parcial é quando ele risca alguns artigos ou parágrafos da lei. Então pode ter esse veto parcial, que é cortar. E aí vocês vão ver naquelas leis que são aprovadas e que ficam os risquinhos em cima dos artigos, ou aparece às vezes vetado. Então aparece até o texto escrito, mas ele está riscado, tem a menção de que está vetado, e aquelas partes não valem. E o prefeito, então, ele tem 15 dias para negar isso. Lembrando que o prefeito vetar a lei é diferente dele declarar que ele não tem competência. Lá naquele parágrafo anterior, ele tem 5 dias para se manifestar dizendo que ele não tem competência para sancionar a lei. Não é a mesma coisa que ele não concordar com a lei. Para não concordar, o prazo dele também é de 15 dias. E depois que ele veta, que ele discorda da lei, ele tem um prazo de 48 horas para mandar a lei de volta para o Poder Legislativo Municipal, lá para o presidente da Câmara. E aí ele precisa justificar por que ele vetou. No parágrafo 3º, inclusive, vai falar disso. O veto deverá ser sempre justificado,
e quando parcial, deverá abranger texto integral de artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea. O que esse parágrafo está querendo dizer? Primeiro, o veto sempre tem que explicar por que foi vetado. O prefeito não pode simplesmente vetar uma lei porque ele não gostou. Ele tem que dizer por que não vai aprovar. Essa parte que está mencionando de quando parcial é nessa questão que eu disse dele cortar algum artigo ou parágrafo. Quando ele decide fazer esse veto parcial, removendo o artigo, tem que remover o artigo inteiro. Ele não pode remover só uma partezinha. Por exemplo, se o artigo fala não será permitido festas nos parques públicos aos sábados, o prefeito ele teria que vetar todo esse artigo. Ele não poderia vetar apenas a palavra não, que isso mudaria completamente o sentido da lei. Então, quando ele veta um artigo, ele precisa vetar inteiro. Se ele pudesse vetar só parte, ele podia modificar artigos inteiros nesses vetos dele. Parágrafo 4º. O veto será apreciado pela Câmara Municipal dentro do prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em discussão e votação única. Então, o prefeito discorda da lei, manda de volta lá para a Câmara Municipal e aqueles vetos que o prefeito fez vão ser analisados pela Câmara. E eles têm um prazo de 30 dias para fazer uma votação se vão derrubar o veto ou não. O parágrafo 5º diz: o veto somente poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Então veja só, realmente tu discordar da opinião devidamente embasada do prefeito não pode ser uma coisa tão fácil. Então aqui eles exigem que seja pelo menos maioria absoluta para derrubar o veto. Isso aqui basicamente corresponde a aprovar uma lei na marra. Ou seja, normalmente você aprova uma lei e espera que o prefeito sancione, que ele concorde. Mas no caso dele não concordar, você pode fazer a lei valer igual, mas nesse caso precisa derrubar o veto do prefeito. Então precisa ter uma segunda votação e ter a maioria absoluta dos vereadores. No parágrafo 6º ainda temos: se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao chefe do Poder Executivo Municipal em 48 horas para promulgação. E aqui a gente tem a resposta da nossa questão, que perguntava o que aconteceria quando o veto fosse rejeitado. O que acontecia com o projeto de lei? E aqui a gente tem, ele é enviado para o Poder Executivo para em 48 horas promulgar. Alternativa correta C. A Câmara deve enviá-lo ao prefeito para promulgação no prazo de 48 horas. Então passamos para a segunda parte da nossa aula, que vai tratar do Poder Executivo. Poder Executivo, que é aquele que efetivamente presta os serviços municipais, representado e encabeçado pelo prefeito. Questão 1. Sobre o Poder Executivo do município de Cariacica, é correto afirmar que: alternativa A, o prefeito municipal exerce o poder executivo sem necessidade de auxiliares. Isso aqui seria equivalente a dizer que o prefeito ia ter que fazer as obras, dar aula, atender no posto de saúde e fazer tudo sozinho. Meio difícil, né? Alternativa B. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, com o auxílio dos secretários e cargos assemelhados. Essa já é uma alternativa mais plausível. Alternativa C. O prefeito e o vice-prefeito exercem o poder executivo de forma conjunta. Essa alternativa já é um pouco mais estranha, né? Porque na realidade o vice-prefeito ele é o substituto do prefeito. Então, quando o prefeito está atuando, a princípio o vice-prefeito não atua muito. Então, ele não é que eles trabalham juntos, não tem o primeiro e o segundo prefeito. Temos o prefeito e o seu substituto, que é o vice. Então, essa alternativa já é mais estranha. Alternativa D, o prefeito e os vereadores exercem juntos o poder executivo. Essa com certeza está errada, né? A gente já estudou o poder legislativo, viu que os vereadores não têm nada a ver com o poder executivo, então com certeza não é essa alternativa. Alternativa, então, artigo 76. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos secretários e detentores de cargos assemelhados. Alternativa correta,
o poder executivo exercido pelo prefeito municipal com auxílio dos secretários e cargos assemelhados. Questão 2. O prefeito e o vice-prefeito do município de Cariacica são eleitos por meio de... Aqui nessa questão basta a gente lembrar das eleições que nós participamos. Como é que a gente elege o prefeito e o vice-prefeito? Vamos ver quais são as alternativas. Eleição indireta feita pela Câmara Municipal. É dessa maneira, pessoal? Os vereadores que elegem o prefeito? Não, né? Alternativa B. Eleição direta. Opa, isso aí já está certo. Com voto facultativo. Não, daí não, né? A gente tem a obrigação de votar em todas as eleições, gostando ou não. Então, o facultativo torna essa alternativa errada. Alternativa C, eleição direta, ok, aqui está certo, por sufrágio universal e secreto. Essa daí já é a alternativa mais correta, né? O voto ele é secreto e o sufrágio universal é o que permite todas as pessoas votarem. Todas as pessoas que atenderem os requisitos legais. Alternativa D, nomeação pelo governador do estado. Não, o prefeito ele não é nomeado pelo governador, né, gente? A gente vota nele durante as eleições. Então, aqui, provavelmente, a alternativa C. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 77. O prefeito e o vice-prefeito, registradas as respectivas candidaturas conjuntamente, serão eleitos simultaneamente. Então, eles são eleitos juntos, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto, até 90 dias antes do término do mandato do seu antecessor, dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos. Então aqui nós já temos a resposta. Eleição direta, em sufrágio universal e secreto. E aqui daí a gente já tem mais um outro conteúdo para estudar junto, que também pode vir a cair na prova. Então o prefeito, para poder ser eleito, precisa ter pelo menos 21 anos, e até 90 dias antes do término do mandato do anterior. Aqui, gente, é uma alternativa que é uma questão, um artigo, que na verdade ele explica muito como funcionam as eleições. Então, sabendo como é a eleição em Cariacica, basicamente sabendo como funciona, não precisa nem saber a lei, né? Mas enfim, vamos ver aqui no artigo. Parágrafo 1º. Será considerado eleito o prefeito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e nulos. É o normal, mesma regra para toda eleição, né, gente? Os candidatos são eleitos pela maioria absoluta dos votos e não se computa branco e nulo. Parágrafo 2º. Desde que o município conte com mais de 200 mil eleitores e dada a hipótese de nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, aqui basicamente está descrevendo o segundo turno das eleições. Se ele não conseguir a maioria dos votos no primeiro turno, precisa fazer um segundo turno com os dois mais votados. Parágrafo 3º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Ou seja, os dois candidatos foram para o segundo turno, um deles faleceu ou desistiu. Aí se chama o terceiro de maior votação para concorrer no segundo turno. Parágrafo 4º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Isso aqui é muito difícil, né, gente? Mas seria o caso de dois candidatos terem exatamente a mesma quantidade de votos. Os segundos lugares, os dois terem exatamente a mesma quantidade de votos. E aí, nesse caso, o critério de desempate é o mais idoso. Então, a alternativa correta é eleição direta por sufrágio universal e secreto. Questão 3. Sobre as atribuições do prefeito de Cariacica, é correto afirmar que ele, alternativa A, tem poder de nomear e exonerar os secretários municipais. Parece correto. Alternativa B, deve apenas sancionar leis sem poder vetá-las. Acabamos de ver que não é assim. Alternativa C, não pode iniciar o processo legislativo.
também acabamos de ver que tem casos onde só ele pode iniciar o processo legislativo, inclusive. A alternativa D, não pode decidir sobre a organização da administração municipal. Não, a gente inclusive viu que nos projetos de lei que modificam a organização da administração municipal, só ele tem iniciativa para começar. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Que então, confirmando a alternativa A. Questão 4. O prefeito de Cariacica deve enviar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas do município até: alternativa A, 31 de dezembro de cada ano; alternativa B, 30 de abril de cada ano; alternativa C, 15 de março de cada ano; alternativa D, 10 de janeiro de cada ano. Novamente a data a gente precisa ver na lei e decorar. De acordo com o artigo 90, inciso 17, o prefeito deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado até dia 30 de abril de cada ano. Então a alternativa correta é a alternativa B, 30 de abril de cada ano. Questão 5. Os secretários municipais do município de Cariacica devem atender a qual dos seguintes requisitos? O que é necessário para poder ser secretário no município? Questão A, alternativa A. Ser brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Alternativa B. Ser naturalizados brasileiros há pelo menos 10 anos. Essa questão aqui vocês já poderiam descartar, porque a lei não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado e também não costuma botar qualquer requisito de tempo para ser naturalizado. O brasileiro que é naturalizado, ele é simplesmente considerado brasileiro e ponto. Temos só alguns casos na Constituição Federal que são feitas distinções para brasileiros naturalizados que não podem assumir determinados cargos. No mais, brasileiro é sempre brasileiro, seja naturalizado, seja nato. Questão, a alternativa C. Ser membros da Câmara Municipal. Aqui está dizendo que precisaria ser um vereador para assumir o cargo de secretário. É só a gente olhar no jornal e a gente vê que não é assim. Alternativa D. Ser obrigatoriamente nascidos no município. Também, né, gente? A gente vê que tem vários secretários e até prefeitos que são de fora do município e assumem secretaria. Então, a resposta para isso a gente tem no artigo 92. Os secretários municipais são escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos. Alternativa correta, A. Questão 6. O prefeito do município de Cariacica será processado e julgado, alternativa A, pela Câmara Municipal em qualquer crime. Alternativa B, pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns e nos de responsabilidade. Alternativa C, apenas pelo Tribunal de Contas do Estado. Alternativa D, somente pela Justiça Eleitoral. Então vamos ver o que a lei diz sobre o prefeito ser processado e julgado. Está definido lá no artigo 96. O prefeito será processado e julgado, inciso 1, pelo Tribunal de Justiça, ou seja, pela justiça normal, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, na forma da legislação federal em vigor. Então, o Tribunal de Justiça é apto para julgar ele por crimes comuns. Que crimes comuns? Sei lá, se o prefeito se envolver com tráfico, um assassinato, uma agressão, isso é um crime comum. E 2, pela Câmara Municipal nas infrações político-administrativas, nos limites do seu regimento interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, e a decisão motivada limitar-se-á a decretar a cassação do seu mandato. Aqui a lei, na verdade, está sendo bastante clara e óbvia. Se o prefeito ele arrumar uma briga na rua, por exemplo, ele vai responder isso na justiça comum. É um crime ele agredir uma pessoa. Agora, se ele praticou uma infração político-administrativa, ou seja, se ele roubou dinheiro da administração, desviou recursos da prefeitura, nomeou alguém para cargo público sem essa pessoa ter feito concurso, fez qualquer outra besteira
como prefeito, esse tipo de infração é analisado pela Câmara Municipal. E aqui o que está dizendo é que vai se limitar a decretar a cassação do seu mandato. Ou seja, o máximo que a Câmara Municipal pode fazer é tirar o mandato do prefeito. Ela não pode condenar ele à prisão. Então, essa é a limitação. Na questão dos crimes comuns, aí ele vai responder como qualquer pessoa normal. E nos crimes de responsabilidade, são aqueles crimes graves de responsabilidade como gestor público, que são justamente as questões de desvio de verba, entre outras infrações que também podem ser julgados pela justiça comum. Inclusive, nesses casos, pode acontecer a cassação do prefeito pela Câmara e depois o prefeito receber uma condenação na justiça. Esse artigo ainda possui alguns parágrafos. O parágrafo 1º diz: admitir-se-á a denúncia por qualquer vereador, por partido político ou qualquer munícipe eleitor. Ou seja, qualquer pessoa pode denunciar o prefeito por algo que acredita que ele tenha feito. Aqui não precisa de um terço de vereador, não precisa de comissão. Então, a denúncia ela é feita por vereador, por partido político ou qualquer munícipe, ou cidadão do município, eleitor. Parágrafo 2º. Não participará do processo nem do julgamento o vereador denunciante. Aqui também faz sentido. Se o vereador denunciou, ele não pode participar desse processo de julgamento, né? Vai que ele mentiu. Então, ele não pode se tornar uma parte disso. Lembrando que, quando é feita a denúncia, é feita uma investigação, é feito todo um processo, por isso que está dizendo que tem o contraditório, o prefeito ele pode apresentar ali a sua defesa para se provar inocente. Parágrafo 3º. Se decorridos 180 dias, o julgamento não estiver concluído, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda sobre os mesmos fatos. Aqui está dizendo que se passou 180 dias desde da denúncia e não foi feito um julgamento, aquele processo morreu. Mas está falando sem prejuízo de nova denúncia, ou seja, o prefeito pode ser denunciado pelo mesmo problema de novo, mas deve-se abrir um novo processo. Parágrafo 4º. O prefeito, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios de sua função. Então, aqui está dizendo que ele não pode ser responsabilizado por coisas que fogem à sua responsabilidade como prefeito. Por exemplo, se há um problema dentro da Câmara Municipal, não é responsabilidade do prefeito, não é ele que vai responder por isso. A alternativa correta, então, B. Ele pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns e nos de responsabilidade. Questão 7. A Procuradoria-Geral do município de Cariacica tem a função de: alternativa A, elaborar leis municipais. Alternativa B, executar a dívida ativa de natureza tributária e representar judicialmente o município. Alternativa C, controlar os gastos do prefeito. Alternativa D, julgar processos administrativos. A resposta para essa questão está no artigo 99 da Lei Orgânica. A Procuradoria-Geral é a instituição que, por delegação natural, representa o município judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, e privativamente, ou seja, só ela pode realizar a execução da dívida ativa de natureza tributária. Então, a alternativa correta é a alternativa B, executar a dívida ativa de natureza tributária e representar judicialmente o município. Tá, não entendi o que é a Procuradoria-Geral do município. A Procuradoria-Geral, basicamente, são os advogados do município. Então, por isso que está mencionando aqui que representa o município judicialmente. Quando alguém processa o município, é a Procuradoria-Geral que vai comparecer lá no tribunal, não é o prefeito que costuma ir lá se defender no processo. Ele até pode ser chamado para ser ouvido, enfim, mas quem representa o município na justiça é a Procuradoria-Geral. E extrajudicialmente é justamente quando alguém quer fazer algum acordo extrajudicial, fazer alguma coisa nesse sentido, é a Procuradoria que vai se manifestar.
E além disso, como advogados, eles podem praticar a consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Ou seja, se o prefeito ele tem dúvidas de como é que ele resolve determinado assunto legalmente, a Procuradoria-Geral ela vai emitir pareceres a respeito. Ele também pode pedir auxílios de outros advogados para fazer essa consultoria e assessoramento. Mas a execução da dívida ativa é algo que é privativo da Procuradoria-Geral, ou seja, não pode ser nomeado outros advogados para fazer a execução da dívida ativa, ou seja, processar pessoas que estão devendo para a Prefeitura na Justiça. Isso cabe exclusivamente para a Procuradoria-Geral do município. Questão 8. O prefeito de Cariacica perderá o mandato se: alternativa A, faltar a 3 sessões da Câmara Municipal. Essa alternativa já é bem estranha, né, gente? O prefeito não tem obrigação a participar de sessão da Câmara. Alternativa B, se for condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Aqui já parece mais sério, né? Ele foi condenado na justiça e transitado em julgado, como nós já vimos em outro vídeo, significa que não dá mais para recorrer. Alternativa C, sair do município por mais de 10 dias. Ele simplesmente sumiu por 10 dias e, nesse caso, perderia o mandato. Será? Eu ainda acho que ser condenado por um crime é mais grave do que sair do município. Mas vamos ver a outra alternativa. Alternativa D, receber advertência da Câmara Municipal. Não, a advertência é um puxãozinho de orelha, né? Não é uma condenação muito grave. Então vamos ver qual é a resposta para essa alternativa. Para saber a resposta, a gente tem que dar uma olhada lá o que diz a lei a respeito de como que o prefeito pode perder. Aí vocês me dizem, meu Deus, quanto texto. Realmente tem bastante coisa. Então aqui é o seguinte, nós temos duas hipóteses. O prefeito ele pode ser cassado, ou seja, é feita uma votação na Câmara que decide que o prefeito deve perder o mandato. Ou ele pode ter o mandato extinto por declaração da mesa. Nesse caso, não é a Câmara que decidiu que ele perdeu o mandato. Ele não votou, a Câmara não votou para tirar o mandato do prefeito. Ela simplesmente está homologando uma decisão que veio de fora. Então, no primeiro caso, o da cassação, a gente tem os casos em que a Câmara pode votar, o que motiva a Câmara a votar para que o prefeito perca o mandato. E quais são esses motivos? Impedir o funcionamento regular da Câmara, ou seja, o prefeito decide impedir que a Câmara funcione normalmente. Sei lá, ele tranca lá a porta do plenário, por exemplo, para impedir uma sessão legislativa. Seria motivo para eles votarem a cassação do prefeito. Alternativa B, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura, bem como verificação de obras no município, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Aqui nós temos o caso do prefeito tentar impedir de ser fiscalizado. Ele tem que ter abertura para ser fiscalizado pela Câmara. Então, se ele tentar impedir isso, também é motivo para cassação. Alternativa C, desatender sem justo motivo as convocações ou pedidos de informações da Câmara quando feitos em termo ou forma regular. Então, ele ignorar a Câmara quando ela pede informações. D, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Ou seja, ele começa a impedir que as leis sejam devidamente publicadas. E, deixar de apresentar à Câmara no prazo de forma regular a proposta orçamentária. Então, se ele não apresentar o orçamento, é motivo também para cassação. F, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. O orçamento, ele manda uma proposta para a Câmara, que se aprovada, ele precisa cumprir. Não adianta ele mandar um orçamento que depois ele ignora e resolve gastar tudo de acordo com a cabeça dele. Isso também vai ser motivo para cassação. Praticar contra a expressa disposição de lei, ou seja, descumprir lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. H,
omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração local. Ou seja, se ele não tomar cuidado com as coisas do município, também pode ser um motivo para cassação. E ausentar-se do município por tempo superior ao permitido por lei ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara. Então aqui até existe a possibilidade dele perder o mandato, ser cassado, por se ausentar do município. Mas aqui não está dizendo por quanto tempo é, se são 10 dias. E quando ele vai se ausentar, então ele precisa de autorização da Câmara. E J, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isso aqui eu acho que é o mais ignorado de todos os itens que são passíveis de fazer um prefeito perder o cargo, né? A gente tem muitos casos aí onde o prefeito realmente age de forma indigna e sem decoro e não perde o cargo. Mas enfim, não nos cabe ficar divagando sobre isso agora. E a extinção por declaração da mesa, como eu comentei, são os casos onde é que a Câmara não vota para tirar o prefeito do cargo. Simplesmente vem uma decisão externa e a mesa da Câmara simplesmente declara. E quais são esses casos? Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgada, ou seja, a justiça determinou que ele perdeu o cargo. A mesa só precisa declarar isso. B. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Aqui o Tribunal Eleitoral também tira os direitos políticos dele e por isso ele perde o cargo. A Câmara novamente só vai declarar. Estão vendo a diferença aqui entre ele perder por cassação ou declaração da mesa? C. Assim o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos da Constituição Federal. E D. Renunciar por escrito, assim também considerado o não comparecimento para posse nas condições previstas nesta lei. Então, quando ele renuncia, também é a mesa que vai declarar isso. Então, para a nossa questão ali, a resposta correta é B. For condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Questão 9. Cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal pode ocorrer se: alternativa A, o prefeito impedir o funcionamento regular da Câmara. A gente acabou de ver que isso é motivo, sim, de haver a cassação do mandato do prefeito. B, o prefeito se reeleger. Não, isso não faz sentido. O prefeito se reelegeu em votação e aí por isso ele perderia o cargo? Não, né? Alternativa C, o prefeito apresentar a proposta orçamentária com atraso. Poderia até ser, né? Mas a alternativa A ainda parece mais provável. E a alternativa D, o prefeito realizar viagens oficiais. Não, isso aqui com certeza não é um motivo para ele perder o mandato. Então, segundo o artigo 97, o inciso A, inciso 1º, a linha A cassação do mandato pode ocorrer se o prefeito impedir o funcionamento da Câmara. A alternativa correta, A. Questão 10. O prefeito de Cariacica ficará suspenso do cargo durante um processo por um período máximo de 90 dias, 60 dias, 180 dias, 30 dias. Vamos ver na lei o que diz. Aqui nós temos números, números sempre se verifica na lei. Artigo 98. O prefeito municipal ficará suspenso de suas funções uma vez submetido a processo e julgamento na forma desta lei pelo prazo de até 180 dias, fim do qual, se tratar de processo de competência do Tribunal de Justiça, reassumi-las-á sem prejuízo do regular procedimento do feito naquela esfera jurisdicional. Ou seja, vai continuar rolando o processo, mas ele não vai mais ficar suspenso. Ao passo que, se tratar de processo de competência da Câmara Municipal, aquela suspensão se esgotará de acordo com a perempção a que se refere o artigo 3º do artigo 96, que é aquele caso anterior que a gente viu, que o processo não foi julgado em 180 dias, e aí ele se arquiva, morre aquele processo, e se alguém quiser denunciar novamente, tem que iniciar um novo processo. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, 180 dias. Então aqui a gente chegou ao fim de mais um vídeo. Esse ficou grandão, ficou bem grande, mas eu queria poder cobrir todo esse conteúdo aí antes da prova, para
que vocês tivessem acesso e pudessem estudar adequadamente. Desejo a vocês todos uma excelente prova. Agradeço demais a participação de vocês aqui no canal. Espero que continue conosco. Espero que vocês passem no concurso e sejam chamados, mas não fiquem simplesmente esperando, né? Continuem se preparando e estudando. Agora que começaram, continuem que vale a pena. E volto a pedir para vocês, deem um like, se inscrevam no canal. A gente pretende cobrir outros municípios aí da região e entre eles, inclusive, já sugeriram Vila Velha e outros aí que, se abrir concurso, nós vamos cobrir sim. Trataremos das leis orgânicas e dos estatutos deles, talvez até de outras leis municipais. Então se inscrevam para ficar informados sobre os nossos vídeos e continuar aí estudando. Até porque, estudando leis orgânicas de outros municípios, vocês sempre estarão preparados para aquele município onde vocês vão prestar o concurso público. É muito mais fácil estudar uma lei orgânica se você já está estudando leis orgânicas. Então, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Deixem aí os seus comentários. Depois da prova, manda aí os comentários de como é que vocês se saíram. Fico curioso em saber. E compartilhem o vídeo. Até mais, pessoal.